pessoal, então vamos para o nosso primeiro vídeo técnico. O assunto de hoje é depreciação. O que é depreciação, né, gente? Se eu tenho um ativo fixo, um ativo imobilizado ou intangível que eu uso na minha empresa, ele tem a característica de perder valor ao longo do tempo porque ele está em uso e pelo seu uso ele vai depreciando, né? Esse é o significado de depreciação. Existe a tabela fiscal, mas nós precisamos levar em consideração que dentro das normas internacionais de contabilidade a gente tem a figura da vida útil econômica, que não necessariamente equivale à vida útil fiscal. Então é necessário analisar, e aí é uma escolha, né, de política contábil, é necessário analisar a característica do seu ativo e aí você vai escolher qual vai ser o método de depreciação que você vai usar. Esse método de depreciação você tem três métodos possíveis: o método linear, o método das unidades produzidas e o método dos saldos decrescentes. A linear é muito simples, né, gente? Das unidades produzidas também não tem tanta dificuldade. Das dos saldos decrescentes ela é um pouco mais complicada. Eu vou explicar as três para vocês aqui. É feita uma escolha de política contábil dentre esses três métodos e depois que você faz a escolha, você vai precisar definir três coisas, né? Na verdade, são duas coisas que vão te gerar uma terceira. Você precisa estimar a vida útil desse ativo, né, que não necessariamente é a vida útil fiscal. Você vai precisar estimar o valor residual desse ativo, né? O que é o valor residual? O valor pelo qual eu vou vender esse ativo ao final da vida útil dele. E com isso eu vou chegar ao valor depreciável. O que é o valor depreciável? É aquele valor que ao longo do tempo eu vou depreciar aquele ativo para que ele chegue a um determinado valor específico. Certo, gente? Como eu disse, a vida útil econômica ela tem a característica de ser a vida útil pelo qual eu espero usar aquele ativo. E aí eu posso ter tanto um batente técnico, que é um batente no sentido de que ele vai esgotar a viabilidade, né? O ativo vai esgotar a viabilidade técnica dele até um determinado momento. Ou eu posso ter um batente econômico. Eu pretendo usar, por exemplo, aquela máquina durante 3 anos porque eu tenho um período de renovação do meu parque fabril e eu considero que dentro de um prazo de 3 anos aquela máquina vai conseguir me atender da maneira que eu espero e eu consigo aí renovar o meu parque fabril e comprar máquinas novas que vão manter a produtividade do meu parque. Nesse caso, o que eu faço? Defino a vida útil econômica como 3 anos e defino um valor residual para esse ativo. Certo, gente? Agora eu vou explicar como que é feito cada método de depreciação, como que é feito o cálculo, vou apresentar e aqui do lado, né, do meu lado vai aparecer como é feito esse cálculo para você de uma maneira matemática e também um lançamento contábil. Então vamos lá, gente. Primeiro, o método linear. No método linear, você vai adquirir um ativo por um determinado valor, vai definir a vida útil econômica desse ativo e vai definir o seu valor realizável. Com isso, você vai chegar ao valor depreciável. Esse valor depreciável você vai dividir pelo número de anos ou meses que você pretende usar aquele ativo. Dividindo esse valor depreciável, você vai chegar ao valor que você tem para depreciar ao longo do tempo, né? Pelo número de anos, pelo número de meses, você vai ter um valor mensal que você vai depreciar. Você vai fazer um lançamento em depreciação acumulada a crédito e em despesa de depreciação ou custo de depreciação a débito. Já para o método das unidades produzidas, você vai identificar, dentro do período de vida útil que você definiu o uso da sua máquina, pelas especificações ou do fabricante ou por um laudo identificado pela empresa, qual é a quantidade de produtos que serão produzidos para aquele período. A gente vai considerar aqui, gente, o mesmo valor depreciável que a gente considerou, por exemplo, do método linear, para ficar mais fácil. O que você vai fazer? Digamos que você vai produzir um determinado número de unidades, 1000 unidades que seja. Você vai dividir o número, a quantidade do seu valor depreciável pelo número de unidades e você vai, para cada unidade produzida, colocar isso como parte da despesa de depreciação. Digamos que em um determinado mês, por exemplo, você conseguiu produzir 50 unidades, para aquele mês você vai pegar o índice unitário, né, o valor unitário da depreciação para cada unidade, vai multiplicar por 50 e vai chegar à sua despesa de depreciação para o período. Da mesma forma, vai lançar a débito despesa de depreciação, a crédito depreciação acumulada. Já para o método dos saldos decrescentes é um pouco mais complicado porque parte da premissa de que a máquina, né, o seu ativo imobilizado, ele vai perder valor de uma maneira mais rápida nos primeiros anos, de uma maneira menor nos últimos anos. Considerando isso, você vai ter que definir um numerador e um denominador. Sendo o numerador o período de tempo pelo qual você vai usar aquele ativo, ou seja, a vida útil econômica, e o denominador vai ser a soma dos períodos, né, que você vai utilizar esse ativo. Como assim, Paulino? Digamos que seja 3 anos, por exemplo. Então, o meu numerador vai ser 3, o meu denominador vai ser 3 mais 2 mais 1, que vai dar a soma de 6. Isso por quê? Isso porque eu vou multiplicar o valor depreciável pelo
pelo numerador sobre o denominador. Isso significa que eu vou depreciar a máquina 3/6 no primeiro ano, 2/6 no segundo ano e 1/6 no terceiro ano. Ou seja, ela vai ter ali uma depreciação que vai ser decrescente. Gente, falei de maneira rápida, é isso, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, um abraço, tchau!